Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laide Carvalho, eu sou massoterapeuta. Hoje iremos falar sobre drenagem linfática. Vou te mostrar que não é uma simples massagem e melhor que isso, você vai aprender aqui a não perder mais o seu cliente quando ele estiver procurando um procedimento que auxilia no emagrecimento. Porque muitas pessoas têm dúvida de qual das técnicas que pode associar ao seu processo de emagrecimento. E às vezes ela procura o profissional no intuito de realizar a drenagem linfática para eliminar a gordura corporal. Pessoal, e eu tenho observado, tá? Infelizmente, algumas pessoas não têm assim o conhecimento mais amplo, mais específico para passar, tá, para o seu cliente a importância de realizar a drenagem linfática, mesmo que ela não traga benefícios de eliminação de gordura. Mas, porém, ela traz benefícios para a nossa saúde e o quanto é importante receber esse procedimento pelo menos uma vez na semana, tá? Para quem tem problema de retenção hídrica, de celulite. Só que as pessoas, elas querem resultado muito rápido, muito imediatista. E às vezes acha que um procedimento isolado vai trazer esse resultado. E nós, profissionais, precisamos trabalhar com essas pessoas num todo, tá? Precisamos fazer com que elas entendam que simplesmente não é apenas por questões estéticas, mas principalmente por questões que tragam melhor resultado, melhor qualidade de vida. E todas as técnicas de massagem estão associadas à qualidade de vida. Mas, porém, a drenagem linfática não é uma simples massagem. Já anota isso daí, tá certo? Primeiro, nós vamos falar sobre o que é a drenagem linfática. É uma técnica que nós utilizamos para auxiliar o nosso corpo na eliminação do líquido. O líquido que o nosso organismo não consegue metabolizar. Em algumas pessoas, pessoal, existe alguns tipos de princípios, tá? Por exemplo, a questão da alimentação é um fator que influencia diretamente na retenção hídrica. O corpo dessa pessoa que às vezes ingere principalmente muito sódio, ele está muito mais propenso, tá, a ter aí essa retenção hídrica. Uma pessoa que infelizmente não pratica nenhum tipo de atividade física é um fator que está diretamente ligado à questão da retenção hídrica. E essa retenção hídrica causa muito incômodo, principalmente no público feminino, porque a quantidade exagerada desse líquido perdido pelo corpo, ele acaba influenciando diretamente no aspecto da celulite. Todos nós conhecemos, né, diversas mulheres que, quando se fala em questão de aparência de pele, de beleza, de roupa que incomoda, elas já ficam preocupadas com a questão da celulite. E como eu disse antes, a questão de querer um resultado imediato, às vezes não. Isso, tá? Dificulta diretamente no procedimento que nós vamos aplicar, porque isso acontece de forma gradativa e é preciso que faça aí uma série de outros procedimentos para que a gente consiga realmente trazer o resultado, tá? Com a pessoa que o nosso cliente está esperando. E uma das coisas que a gente não pode deixar acontecer é perder esse cliente quando ele nos procura para fazer um procedimento, quando ele não entende como aquilo acontece para que ele receba o resultado. Por exemplo, drenagem linfática, ela está associada à perda de peso, mas não eliminação de gordura, porque nós trabalhamos com a drenagem linfática a eliminação de líquido. Tá? Então, a drenagem linfática é um procedimento utilizado para eliminação do líquido corporal. E normalmente, a pessoa que tem essa retenção hídrica chega no final do dia, ela está com os membros inferiores inchados, com um pouco de edema, incomodando. E nós realizamos esse procedimento seguindo o fluxo do nosso sistema linfático, obedecendo aí toda uma regra para que esse procedimento traga os benefícios desejados, benefícios esperados. Pessoal, vamos para os criadores desse método tão revolucionário que hoje está aí ganhando, sempre vem crescendo e tem ganhado muita expansão no mercado de
procedimentos estéticos. Olha só, os dois criadores do método de drenagem linfática foi o Dr. Emile Voder e o Dr. Albert Leduc. Engraçado é que o Albert Leduc foi aluno do Dr. Emile Voder. O Dr. Emile Voder teve aí todo esse primeiro contato, tá, com o sistema linfático, a importância de fazer essa massagem, de fazer os bombeamentos, associação a alguns tratamentos que trouxesse, que acelerasse o processo de recuperação. Por exemplo, as testagens do Dr. Emile Voder, pessoal, em relação a massagear os gânglios linfáticos, a diminuir a questão desse desconforto, ele entendeu que após massagear essa região, ele podia acelerar o processo de recuperação da gripe. Incrível isso, né? E olha só, o que é mais interessante, gente, quando a gente observa o quanto isso evoluiu para o que nós observamos hoje, a questão de todos os procedimentos voltados para a estética, quando nós falamos de algo que já iniciou quase 100 anos atrás, imagina como que eram os primeiros testes, tá? As realizações dos procedimentos, como que isso surgiu na cabeça do Dr. Emile Voder, que massagear essas regiões traria benefícios de recuperação do paciente que estava com algum tipo de doença. E aí, né, ele muito esperto, ali com uma parceira do lado, a doutora Strid, a esposa dele, ele começou a fazer os primeiros experimentos da drenagem linfática na sua esposa. Ele começou a massagear os gânglios linfáticos da região cervical e observava que essa estimulação acelerava o processo de recuperação de asma, bronquite, da gripe, por exemplo. Gente, olha só, talvez algumas pessoas, como tudo, né, quando vai surgir algumas coisas novas, as pessoas ficam espantadas, às vezes, diante de muita novidade. Talvez algumas pessoas poderiam olhar para ele e dizer, nossa, mas ele talvez é meio louco, como que massagear uma região, aumentar o fluxo sanguíneo, linfático, pode acelerar o processo de recuperação. É tanto que hoje nós temos o método de drenagem linfática manual. Mas olha só, gente, é incrível como as coisas acontecem e isso serve de lição para as nossas vidas. Alguns estudos, algumas pesquisas falam que o Dr. Emile Voder, né, ele não foi do nada, ele falou, nossa, vou começar aqui a fazer uma pesquisa. Não, ele estudava outras áreas e de repente ele se interessou por estudar a medicina. Mas olha só, quando chegou no 8º semestre de medicina, o Dr. Emile Voder infelizmente contraiu malária e precisou passar aí pelo processo de recuperação, porque na época essa doença, pessoal, era contagiosa, era muito perigosa e muitas pessoas morriam porque ainda não tinham encontrado a cura para essa doença. E aí ele se recuperou, graças a Deus. Mas quando ele foi retomar novamente, tá, os seus estudos na área de medicina, ele não foi aceito novamente. Não se sabe o porquê, tá? Eu não encontrei o porquê que ele não foi novamente aceito aí de volta à universidade. O que se sabe é que ele se interessou por outras áreas de pesquisa. Até então ele iniciou as pesquisas, tá? Ele aprofundou as suas pesquisas para conhecer melhor o sistema linfático. E aí, como o universo conspira a favor da gente. Ele encontrou um atlas, pessoal, que nesse atlas estava desenhado todo o sistema linfático, todo o percurso que ele fazia, que a linfa fazia, que era devolvido novamente à corrente sanguínea. E ele foi intensificando os seus estudos. Mas olha só, ainda não era algo muito detalhado, algo bem específico, né? Era algo que estava voltado apenas para a resolução de algumas doenças. Digamos que eram suposições, nada comprovado ainda cientificamente. As coisas, né? Para que as pessoas realmente deem credibilidade, precisa ter comprovação científica. Mas antes disso, existe alguém com uma boa intenção, né? Que desenvolve as primeiras pesquisas, com método de testagem, de empirismo, que foi isso que o tão maravilhoso Dr. Emile Voder, juntamente com a sua esposa, realizou e trouxe para nós esse método revolucionário. Quando foi logo um pouco mais à frente, o Dr. Albert Leduc, tá, aluno dos Voderes, ele começou a desenvolver então algo mais detalhado em relação
a importância de se trabalhar o sistema linfático para melhorar a circulação, para diminuir os desconfortos e melhor ainda, gente, associar aí a saúde, a recuperação de algumas doenças, o sistema imunológico que cuida das defesas do nosso corpo. E olha só, ele foi criando outros tipos de protocolos, tá, mais específicos e até agregou a questão de aplicar as bandagens, tá, depois de realizar o processo de drenagem linfática, associar aí a colocação de bandagens para comprimir os capilares linfáticos, para facilitar aí a absorção do nosso organismo desse líquido que fica perdido. Em 1966 foi fundada a Associação de Drenagem Linfática pelo Dr. Emil Voder. Em 1972, tá, foi levada para os Estados Unidos e para o restante do mundo. Yes, que bom que isso chegou para nós, que bom que o Dr. Emil Voder teve essa iniciativa de desenvolver esse projeto grandioso, esse projeto maravilhoso. E hoje a drenagem linfática, além de estar associada aos benefícios terapêuticos, tá? Ela está intimamente ligada com os benefícios estéticos desse universo grandioso que é a estética hoje no nosso Brasil, pelo mundo em geral. As pessoas estão em busca de resultados, tá, estéticos. A drenagem linfática é um procedimento que associa manobras leves, manobras superficiais, seguindo o sentido da linfa para fins específicos, drenagens antes de cirurgias, drenagem que é feito depois de procedimentos cirúrgicos também, para acelerar o processo de recuperação do nosso paciente. E aí, pessoal, eu te pergunto, você conseguiu entender que realmente drenagem linfática não é uma simples massagem, não está simplesmente associada apenas a fins estéticos ou uma massagenzinha relaxante, não. Drenagem linfática é um procedimento que traz grandes benefícios para a nossa saúde e você precisa passar isso para o seu cliente. A importância de fazer a drenagem linfática uma vez por semana, acelerar aí o fluxo da linfa, diminuir o inchaço, o desconforto, aumentar o sistema imunológico. Agora, se o seu cliente te procura para fazer procedimento para realização de perda de medida, você vai passar para ele outro tipo de procedimento que também é muito importante, é o que nós vamos falar agora. Mas olha só, eu tenho observado uma outra dificuldade de profissionais e de clientes que às vezes fica uma questão meio obscura se realmente vai trazer efeito, se realmente eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Isso você precisa deixar bem claro para ele, a técnica que você vai associar a outros procedimentos que ele também vai introduzir para receber esses objetivos, para receber esses benefícios aí tão esperados. Por exemplo, o que acontece em relação à queima de gordura? Isso é o que nós vamos falar agora, em relação à apoptose, à necrose. Pessoal, é um assunto de suma importância que vai também agregar muito valor aos seus procedimentos na hora de fechar o pacote com o seu cliente. Vamos responder agora algumas das dúvidas dos nossos amigos, parceiros, em relação aos benefícios da massagem modeladora. Como que eu faço para obter os benefícios, para acelerar aí o processo, tá, de resultados do meu cliente? Uma das primeiras coisas, eu sempre falo, pessoal, precisa seguir isso daqui, é um segredo que traz mais credibilidade, exatamente isso. Primeira coisa, conquiste, veja, faça que o seu cliente entenda que realmente você transmite para ele credibilidade, que você está realizando o procedimento que vai funcionar. Por exemplo, uma das maneiras de passar credibilidade, preenchendo a anamnese do seu cliente logo no primeiro contato, no primeiro dia de consulta ali, você já vai, é claro, isso é óbvio, tá? Não atenda ninguém nunca sem preencher a anamnese. Ali vai conter todas as informações do seu paciente para você traçar o plano que você vai aplicar nele para conseguir trazer o resultado que ele tanto espera. Pessoal, nós temos vários tipos de pele.
E cada tipo de pele tem uma impedância, que é um tipo de impedimento para é uma proteção, pronto, é uma proteção da nossa pele, tá? Contra tudo aí que a gente tem à nossa volta, os raios solares, a questão das toxinas que o nosso organismo absorve através da pele. Para que você aplique um princípio antes de iniciar o seu procedimento de massagem modeladora, é preciso que nós entendamos como que está a impedância, quais os impedimentos que a minha pele, a resistência que a minha pele tem ali na hora de aplicar o produto para que venha agir e eu consiga fazer a manipulação e atingir aí a camada adiposa, que é o tecido gorduroso. Para impedir, para conhecer a impedância cutânea, você precisa analisar as capacidades físicas da pele. Por exemplo, se é uma pele que está mais espessa. Infelizmente, ou felizmente, não sei, algumas pessoas têm pele mais oleosa. A oleosidade é uma impedância na hora de você aplicar aí um princípio, tá? Que vai vir ter ação lipotérmica. Então, observe, palpe a pele dessa pessoa e geralmente as pessoas conhecem, né? Elas falam para nós o tipo de pele, minha pele é oleosa e às vezes me incomoda por isso e por tal fator. Então, na hora de você observar a pele do seu cliente para aplicar o princípio, para iniciar o procedimento, você precisa fazer a esfoliação. Daí você vai procurar por um produto, tá, que tem uma esfoliação que corresponde, tá, principalmente ao tipo de público que você atende. Tem produtos que têm esfoliação mais fina, outros a esfoliação média e outros uma esfoliação mais profunda. Esteja atento à questão da esfoliação. E aí é importante, pessoal, olha só, fiquem atentos a isso, a você ter esses 3 tipos de produto. Isso é um diferencial e passa isso para o seu cliente, tá? Olha só. Como que você prefere? Permita que ele faça sugestões, que ele participe do plano que você vai tratar para o tratamento dele ali. Pergunte para ele, você prefere uma esfoliação fina, uma esfoliação média ou uma esfoliação mais profunda? Mas lembrando que você que é o profissional, você que mantém o conhecimento. Às vezes ele, por desespero ou por falta de conhecimento, vai observar que precisa, vai citar que precisa de uma esfoliação mais profunda, mas às vezes pode ser uma pele mais sensível, uma pele de cor mais clara. É importante que você identifique se realmente pode fazer uma esfoliação mais profunda. Se não, você pode fazer de acordo com a solicitação do seu cliente, mas sempre respeitando a integridade física dele. Lembrando que é preciso estar atento, tá, a todos os cuidados necessários para manter a integridade física. Não que você queira agradá-lo, mas colocar em risco a saúde dele. Então, para diminuir a impedância de uma pele oleosa, de uma pele espessa, é preciso que se faça a esfoliação. Pessoal, e quando nós encontramos uma pele desidratada? Infelizmente, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de fazer a hidratação da pele, ou às vezes é uma coisa dela mesmo, sabe? Do organismo, às vezes não ingere bastante água, a alimentação está deficiente, fica muito tempo exposta ao sol, ou é de alguma região onde realmente o clima deixa a pele mais seca. É importante você estar atento a isso e saber do seu cliente o tipo de hidratante corporal que ele usa, tá? Se existe algum princípio que pode causar alergia. Então, você precisa fazer esse processo de hidratação da pele. Existe até algumas receitinhas caseiras, tá? Que facilitam muito essa questão de fazer a hidratação. E até você diminui o risco de causar alguma alergia no seu cliente. Por exemplo, óleo de coco, pessoal, quase ninguém tem alergia do princípio que está dentro do óleo de coco. É um produto barato, você encontra em supermercado, em lojas de cosméticos. É muito fácil você ter acesso ao óleo de coco. O óleo de coco possui ação hidratante, anti-inflamatória, desintoxicante, uma série de benefícios e melhor que tudo, é natural. É importante você falar para ele que você trabalha. Olha só, isso é bom, viu, gente?
Você falar para o seu cliente que você também trabalha com produtos naturais, por exemplo, o óleo de coco, ele inclusive tem ação hiperimiante. Quando você começa a fazer umas manobras mais profundas com o óleo de coco, ele deixa a pele também hiperimiante, que é um outro princípio que nós encontramos aí, por exemplo, na pimenta negra. E tem pessoas que têm alergia seríssimo a produtos, tá? Que tem princípios à base de pimenta. Fique atento a isso. Óleo de amêndoas também, pessoal, é ótimo para fazer a hidratação da pele, tá? No processo de diminuir a impedância cutânea, para que você possa então introduzir os outros produtos, tá? Para fazer aí a sua manobra de massagem modeladora para diminuição da gordura localizada. Olha só. Vamos falar agora de um dos procedimentos, tá? Que ocorre para que haja a queima de gordura e que nós, profissionais de massoterapia, temos esse instrumento que é as nossas mãos. Pessoal, uma das formas que o nosso corpo elimina a gordura é um processo chamado lipólise, tá? Que é a morte dos ácidos graxos e glicerol no interior do adipócito. O adipócito é uma célula de uma célula, tá? Que se acumula ali dentro esses ácidos graxos e os glicerol e fazem com que esse adipócito cresça, que é a tão formosa gordura localizada. O processo de lipólise, pessoal, é o que nós causamos quando manipulamos uma região de forma mais vigorosa, de forma mais profunda. Esse é o processo chamado lipólise. Nós, profissionais, conseguimos realizar esse procedimento através das manobras da massagem modeladora. Existem outras plataformas que a gente pode estar também associando a esses tratamentos. Esses instrumentos, esses aparelhos, normalmente estão dentro das clínicas de estéticas e existe aí essa associação muito importante que potencializa os resultados na questão da eliminação da gordura localizada, que, por exemplo, é uma plataforma vibratória. A pessoa faz a massagem modeladora, realiza ali aquele procedimento vigoroso, forte, com creme lipolítico e uma série de coisas, e aí vai para aquela plataforma e fica ali vibrando, vai sacudindo tudo, sabe? Parecendo um liquidificador. Isso auxilia no processo, tá? Da morte desses ácidos graxos e do glicerol que fica dentro do interior do adipócito. Gente, olha só como é interessante isso aqui. Vamos imaginar que o adipócito é uma corrente, tá? Uma corrente com uma série... Nossa, eu brincava disso quando eu era criança. Chamava... Acho que era boi disparado, uma coisa assim. As pessoas ficavam em volta, elas davam as mãos umas para as outras e ficava uma pessoa no interior daquela volta. E aquela pessoa, ela ficava ali, a gente rodava, tá? A gente ficava rodando e a pessoa ficava forçando, tentando passar por aquela corrente. Quando ela passava por aquela corrente, nós trocávamos e aonde quebrava, a pessoa tinha que voltar para dentro da corrente. O que acontece? O adipócito... Ficou meio confuso? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O adipócito são várias pessoas com a mão dada, impedindo que esses dois camaradas aí, o ácido graxos e o glicerol, saiam dessa célula. Mas quando nós vamos lá, sacolejamos tudo, nós permitimos que eles desfaçam essa corrente e que esse ácido graxo e esse glicerol retorne à corrente sanguínea para que ele seja eliminado. É uma proteção que o adipócito tem para não permitir que esses dois camaradinhas saiam de dentro, tá? Para que eles ficam ali, aí o tecido adiposo vai só crescendo e a gente vai aumentando de forma, porque vai inflando. Quando nós sacolejamos, nós automaticamente fazemos com que isso se desgrude. E uma vez que isso desgrudou, fica fácil do nosso organismo metabolizar. Massagem modeladora, nós conseguimos causar a lipólise. Outra máquina, outro instrumento que nós podemos também estar associando aí a massagem modeladora, pessoal, é a radiofrequência. É um tipo de procedimento onde é causada, tá, o aquecimento desse adipócito. Pessoal,
a radiofrequência, nós conseguimos atingir aí uma temperatura acima de 42 graus. Esses dois camaradas, ácidos graxos e glicerol, eles são fritados. Eles se dissolvem, tá? Eles se dissolvem através da radiofrequência. A criofrequência também é um outro aparelho que nós podemos associar aos tratamentos de gordura localizada junto com a massagem modeladora. A criofrequência, ela é uma versão muito melhorada da radiofrequência. Porque o que acontece? Na radiofrequência, a pessoa que está recebendo o procedimento, ele sente a pele ficar aquecida. Parece que pegou um ferro de passar, colocou em cima da pele e tá passando ali, né, com uma temperatura altíssima, 42 graus, até 42 graus. E daí causa incômodo, mas como a pessoa quer receber os benefícios, ele nem se incomoda muito com aquele incômodo. Fica vermelhinho, mas isso existe aí uma programação do próprio aparelho, de acordo com a adiposidade, tá, do tecido, o tempo limite que você pode realizar o procedimento ali. A criofrequência é uma versão tri-melhorada da radiofrequência, porque a ponteira da criofrequência, ela é resfriada. Você fica, a pessoa, o seu cliente vai ficar ali recebendo o procedimento e ele não vai sentir absolutamente nada, ele vai entender, ele pensa, né? As pessoas até pensam que não está acontecendo nada, mas aquela temperatura ultrapassa todas as camadas da pele e vai direto lá nos inimigos, ácidos graxos e glicerol e dissolve eles, tá? E tira essa correntinha que eles estão fazendo ali para que o organismo não consiga metabolizar. A criofrequência é uma versão melhorada da radiofrequência, mas ainda existe muitas clínicas, tá? Muitos centros de estética que ainda utilizam a questão da criofrequência porque ela traz outros benefícios, inclusive a diminuição da flacidez de pele, que é o outro assunto que a gente pode falar depois, que é top. A criolipólise. A criolipólise, ela é inversa à radiofrequência, tá? E a criofrequência. A criolipólise é o congelamento, tá? Desses dois indivíduos que formam o conjunto adiposo, o ácido graxo, meu Deus, e o glicerol. Então, pessoal, recapitulando aqui, desfazendo a baguncinha que eu fiz na cabeça de vocês, através do nosso procedimento de massagem modeladora, o saculejo, as manobras fortes que nós fazemos no nosso cliente, nós causamos o processo de lipólise, que é a morte dos ácidos graxos e glicerol. Nós desfazemos a corrente unida que eles estão ali para que o nosso organismo consiga metabolizar e mandar fora essa gordurinha. Um outro processo que nós causamos para eliminar a eliminação da gordura localizada, mas nesse ponto aqui, galerinha, nós não conseguimos fazer através de massagem. A massagem vai auxiliar sim, tá? Depois que realizar esse procedimento, que é a necrose, que é a morte da célula desencadeada, tá? Que é a morte celular desencadeada por um trauma, por um dano. Esse processo, ele é bem mais complicado, tá, de você se obter. Pode ser realizado através de ultrassom focalizado, a criofrequência, a criolipólise e novamente a radiofrequência. Só que é preciso seguir aí um protocolo específico, tá? Que são realizados dentro de clínica de estética. No caso, eles vão matar a célula, tá? Esses equipamentos irão matar essas células de gordura e através da massagem modeladora, nós vamos causar a lipólise, que é a quebra desse tecido, tá? E facilitar aí, então, a eliminação do nosso organismo. Pessoal, a apoptose, que é uma forma de eliminação de gordura de forma programada. Existem aparelhos aí, moderníssimos, aparelhos caríssimos, carérrimos, tá? Que são utilizados por profissionais de outras áreas, como por exemplo, farmacêutico, médico estética, médico clínico, porque é um processo bem complicado, mas que é conhecida como lipo sem corte. É realizado esse procedimento, tá?
É interessante como ele é feito, porque ele causa um pouco de incômodo para o cliente, mas é algo suportável. É emitido algumas ondas, tá focalizada e diretamente no adipócito, que vai morrer com prazo de até 90 dias. Começa a diluição desses adipócitos e eles serão eliminados pela corrente sanguínea. Vamos falar agora sobre a apoptose, que é a morte programada das células do nosso organismo. Esse procedimento nós não conseguimos realizar apenas com manobras de massagem modeladora ou com alguns dos outros aparelhos que eu citei anteriormente. É um processo muito mais complexo, tá? Que hoje, atualmente, é conhecido como uma lipo sem corte, de tão profundo que é esse procedimento, tá? Que é a realização de um aparelho moderníssimo que foi inventado pelos chineses e hoje já roda aí o mundo inteiro. Inclusive, é uma curiosidade bem importante de vocês saberem. A utilização desse aparelho, ela só é permitida por profissionais da área da saúde. Médicos, por exemplo, podem estar utilizando, tá, esse aparelho que faz essa morte programada das células. Farmacêuticos, esteticistas, pessoas que já têm nível superior a alguma área da saúde, de tanta complexidade, gente, que é a utilização desse aparelho para causar essa morte programada das células. Esse processo, ele acontece aí no período de 90 dias, então é um procedimento que não vai trazer o resultado imediato para quem quer um resultado de hoje para amanhã. Aliás, nenhum procedimento de emagrecimento, o processo é imediato, a não ser os que fazem corte, mesmo assim ainda existe um período de recuperação. Nesse procedimento realizado com esse aparelho específico para causar a apoptose das células, ele é macro, sabe? Acontece de forma macro, ele é bem focalizado, bem direto. Eu já pude participar de uma aplicação, tá? Desse aparelho, porque depois da realização desse procedimento, o paciente viria passar por a massagem modeladora para acelerar, então, aí, tá? Esse processo de eliminação dessa gordura localizada. Mas olha só, é feita, tá, a medição da área aonde vai ser aplicada e os pulsos são enviados pela máquina diretamente na célula de gordura. Existe um limite aí de tempo, tá, para que essa célula comece a morrer. Essa célula vai ser identificada pelo nosso organismo como um tecido morto. Realmente é um tecido que vai morrer, porque, gente, olha só que loucura, como esse aparelho é moderno e como os benefícios, tá, são grandiosos em relação a resultados para o cliente. A temperatura que esse aparelho ele emite sobre as células é 75 graus de temperatura. Então a gente observa que realmente a uma temperatura tão elevada vai haver a morte da célula. Elas vão desfragmentar também, como dos outros processos, tá? Mas assim, não tem nenhum risco desse tecido adiposo se unir novamente, porque o organismo vai funcionar, o nosso sistema imunológico vai identificar todos esses restos de substâncias que estarão presentes na nossa corrente sanguínea e vai fazer com que o organismo elimine todo esse lixo. É como a gente faz uma faxina, tira aquilo que não presta mais. Realmente a gente pega e joga fora. Então, esse processo de apoptose, que é feita somente com aplicação de aparelhos, tá? É um processo que elimina, que programa a morte das nossas células de gordura. É uma lipoaspiração sem corte e que os resultados, tá, serão percebidos depois de 3 meses. Eles podem até ser sentidos na hora do procedimento, porque já vai dar uma desinchada. Mas o que que acontece? Depois de 3 meses que as células já tiverem morrido, que o sistema imunológico já tiver feito a faxina, que vai perceber, tá, de uma forma bem significativa a redução desses tecidos gordurosos. Pessoal,
Ainda ficou alguma dúvida em relação à drenagem linfática? Não é uma simples massagem, aos processos de queima de gordura no nosso corpo? Olha só, você pode deixar aí a sua dúvida, a sua pergunta nos comentários, que eu vou estar respondendo no próximo vídeo. Ou então, o que pode ser feito? Você pode me seguir nas redes sociais, mandar alguma pergunta diretamente lá pelo direct, que vai ser uma satisfação muito grande te responder. Mas não esqueça de dar o seu like, tá? Se você gostou do nosso vídeo, e principalmente você se inscrever no nosso canal, porque toda vez que chegar o conteúdo novo, você vai receber a notificação e você vai ficar por dentro de todos os assuntos importantíssimos da área da massoterapia que nós trataremos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.